Olá a todos, depois do último episódio ser com o Presidente da Ordem dos Arquitetos, o Avelino, uma conversa agradável, vamos ao Barreiro, às nossas raízes. Hoje falamos com o Miguel Amado, um jovem barreirense de 37 anos, professor da Universidade de Lisboa, sente o Barreiro de uma forma que poucos arquitetos sentem. Vamos falar com o Miguel, fiquem para ver, sigam, até já. Alta Velocidade, um podcast de Rui Miguel Braga. Bem-vindo, obrigado por teres vindo. Somos praticamente da mesma geração. Para mim é um privilégio estar aqui contigo, jovem, interpretar o Barreiro. Vamos falar um bocadinho sobre a nossa cidade. A primeira pergunta que te faço, e aquela que é um desafio também para mim, nas funções que tenho, como sabes, às vezes trocamos bolas, falamos sobre a cidade. Vamos começar pelo principal, aquele elemento mais intrusivo, com capacidade de modificar, de criar problemas ou de os resolver. A terceira travessia do Tejo. O Barreiro está nesta centralidade, vai ficar ligado a Lisboa, se as coisas concretizarem, a proximidade do aeroporto, a alta velocidade, Sines. Como é que tu vês isto do ponto de vista do Barreiro, com a profissão que tens, com a responsabilidade que tens? Já tens feito muita coisa no Barreiro, já tens desenhado muita coisa no Barreiro. Como é que tu vês isto? Oportunidade, risco, ou antes pelo contrário vai correr tudo mal? Rui, antes de mais, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de poder transmitir ou de poder refletir um pouco sobre esta questão. Acho que é importante todos nós podermos dar o nosso contributo, nem que seja uma maneira diferente de olhar para a questão que se coloca. De facto, encaro esta possibilidade, a terceira travessia do Tejo, como uma oportunidade. Acho que assim deve ser encarado qualquer necessidade ou problema, sempre como uma oportunidade. E de facto, logo a introdução da pergunta leva-nos a olhar para a questão como um maior espectro e não algo muito focalizado no terreno ou naquela localização, mas sim quase como uma questão, uma visão mais holística. E de facto para o Barreiro, visto que o traçado da alta velocidade e da terceira travessia tem impacto direto no território, faz sentido que ele seja e que seja encarado então com essa oportunidade, e faz sentido que tenhamos este pensamento quase holístico do que oportunidades é que podem vir a resultar no território, mas também, no meu entender, penso que, visto que é um investimento avultado, com uma importância avultada, pensarmos nisto quase como quais os impactos a nível global. O que é que isto pode contribuir não só para o Barreiro, não ser redutor, mas sim para a nível nacional, para a região da área metropolitana de Lisboa. Eu penso que isso é uma oportunidade de ter este exercício e esta reflexão. Uma das coisas que eu defendi recentemente num artigo de opinião no Jornal Observador era pensar estes territórios, não só a questão do Barreiro e dos impactos da terceira travessia no Barreiro, mas pensar nesta visão global que se poderia ter da área metropolitana de Lisboa. E esta área metropolitana de Lisboa poderia resultar numa maior articulação entre todos os municípios e de resultar, obviamente, então em maiores sinergias. De facto, se nós olharmos para outros exemplos, por exemplo, em Paris, há alguns anos atrás, lançaram um concurso internacional de refletir a área metropolitana de Paris e qual é que seria o seu posicionamento, onde é que eles estão e onde é que gostariam de estar daqui a 20 anos, 30. E lançaram um concurso internacional onde refletiram e agregaram um conjunto de arquitetos, urbanistas, paisagistas, até pessoas relacionadas com a saúde, e que olharam para o território nestas várias perspectivas, e estas várias perspectivas levaram-no a tomar um conjunto de decisões que hoje em dia colocam Paris, ou que tentam colocar Paris, num posicionamento territorial e económico e social na União Europeia. Mas aqui, só tentar trazer aqui isto para as pessoas. De acordo, eu acho que os barreirenses e até a própria Lisboa, a malta de Lisboa, quando ouvo falar em estudos arrepiam-se um bocadinho. Eu acho que as pessoas querem ver coisas concretizadas. Desse ponto de vista, tentando desconstruir aqui esta visão,
Na tua opinião, nós estamos agora a discutir novamente o PROT com a construção da nova CIM, que é um documento supramunicipal, onde avalia isso mesmo. Pergunta direta, não achas que nós temos tempo no passado em que muitos pensadores já pensaram e nós temos uma interpretação do território? Quais são os maiores receios que, por exemplo, os barreirenses podem ter e qual é a maior esperança que os barreirenses podem ter? Que dinâmicas é que isto pode vir trazer partindo de um cenário que está construído, que está a funcionar? Que barreira é que tu vês com esta nova arma, não é? Porque eu acho que pode ser um gatilho para novos horizontes, até mesmo económicos. Como é que vês isto? Sim, eu acho que deve-se interpretar esta infraestrutura como um catalisador. E, portanto, ele pode, ou seja, a acessibilidade aumenta-nos quase o espectro de onde nós poderemos alcançar geograficamente e torna-nos uma maior dinâmica. Penso, e de facto, que tendo em conta que o território, ainda temos uma grande oportunidade de desenvolver o território, isto será sempre algo benéfico. De facto, deve ser, e é uma preocupação, desenvolver planos, desenvolver intenções em conjunto com a população, mas também com a visão técnica do futuro, a tal visão do território, como é que nós vamos estar. De facto, eu penso que isto é uma oportunidade para nós repensarmos o modelo e, ao mesmo tempo, quais as sinergias que nós podemos ter com os municípios vizinhos e não só dentro da nossa própria cidade. E, de facto, é a possibilidade de promover regenerações urbanas, apoiados em novos modelos, não os modelos que anteriormente se desenvolveram, mas sim os novos modelos que nós podemos vir a aspirar a ter. De facto, nós construir cidade, todos os processos, por exemplo, de regeneração urbana, constroem a cidade, podem não construir a melhor cidade. Isso. E de facto nós podemos olhar para tentar implementar um novo modelo, um modelo que ainda não foi testado ou que não poderá, ou que ainda não houve a oportunidade de testar, porque certas oportunidades e necessidades não o levaram a ser implementadas. Certo. E isto pode ser uma oportunidade, à semelhança daquilo que se fez na altura dos anos 70, com, por exemplo, os olivais, onde se estudou modelos urbanos diferentes, e de facto eu penso que isto poderá ser sempre uma oportunidade e encarar com que tudo vai ser benéfico, porque deve-se sempre, em qualquer intervenção, olhar para o passado, ter uma visão do futuro e tentar cozer esta continuidade. Olha, é uma preocupação de todos, e tenho um urbanista à frente. Um dos grandes problemas que nós antevemos é a mobilidade. No Barreiro agora, para entrar e sair, nas pontas principalmente, nos horários de trabalho, já se sente alguma dificuldade. O território não é assim muito grande. Como é que nós resolvemos este problema? Só resolvemos o problema com a terceira travessia do Tejo, onde podemos pensar mais e ter uma obra mais complexa? Há solução para a mobilidade do Barreiro? Bem, eu penso que há sempre solução, de facto. Ela pode demorar ou termos que ter alguma, ou contornar ou tentar agregar vários sistemas para conseguir, às vezes, por vezes, resolver, ter uma solução para um problema. Penso que seja este o ponto de partida. Achas que temos que ir para baixo do chão? E colocar isto de outra maneira, penso que o território do Barreiro, neste caso, nós não temos um território homogéneo, como sabemos, e ele até na realidade é de fragmentado. Tem algumas bolsas em certos núcleos urbanos, o que nos leva a ter várias dinâmicas diferentes de mobilidade. Se calhar em áreas planas como o Barreiro, no centro do Barreiro, é possível apoiar-nos muito numa mobilidade mais suave, numa mobilidade mais de trotinetes, partilhada. Noutras regiões, como por exemplo Santo António da Charneca, é necessário ter outro tipo de mobilidade. O que eu quero dizer é, a mobilidade interna deve ser adaptada e nós temos que criar algumas soluções que possam ter este dinamismo de não ser uma unissolução, mas temos uma multissolução. Acho que isso é fundamental quando, um dia de hoje, quando tentamos encontrar ou procurar alguma solução para um problema. Ao mesmo tempo, penso que a nível de intermodal,
eu sou apologista que dependermos de um meio de transporte num ponto só fluvial é difícil para conseguirmos comunicarmos com os outros municípios. Se calhar devíamos repensar se queremos só um ponto, se queremos vários pontos ou de dimensões diferentes. Acho que isso era importante e poderia ser até benéfico, porque na realidade, se nós quisermos, imaginemos, ir do território da Baía do Tejo até Santo André, à ilha, à praia de Copacabana, praia do... Cabo Rico. Não, o outro é Copacabana. Praia do Bento. Isso mesmo. Nós poderíamos ir de barco como podemos ir a nível de térreo, mas não está desenvolvido esse núcleo, ou seja, nós não temos alguma ligação com o Rio Tejo, mas não temos uma ligação aprofundada e penso que deveríamos ter, e que se calhar poderíamos explorar isso de uma forma inicialmente pontual, ver se tem resultado, mas depois haver também esse caminho secundário. Obviamente isto relacionado com o aumento da população, que assim é que se justifica. Se a população diminuir, acho que conseguimos manter com alguns... em franca expansão. É verdade, claro. Por isso é que queria só realçar, mencionar este ponto, de salvaguardar. Bem, depois, relativamente às dinâmicas de atravessamento dos transportes públicos que nós hoje temos o comboio, que é um elemento fraturante. Se calhar nós deveríamos até repensar qual é que seria o posicionamento do município relativamente a isso, se calhar uma alteração para um autocarro em vez de linha de comboio atualmente. Esse meio de transporte deve ser mantido, deve ser expansionado, ou seja, deve ser aumentado a sua raio de influência e, de facto, termos um meio de transporte subterrâneo, penso que não há essa necessidade. Eu estava-te a perguntar, não era a mobilidade a nível de transporte e do WhatsApp, que é aquilo que interessa às pessoas, que é os carros da malta. Nós estamos com o aumento de população, uma pressão populacional, e obviamente que todo este tipo de mobilidade interessa, mas entrar e sair da cidade a nível do meio de transporte, infelizmente mais popular que é o carro, há capacidade, temos território para isso, para resolver este problema, para dar alguma flexibilidade nas entradas e saídas? Multissolução. Devemos apostar nos transportes públicos e em simultâneo diminuir. Obviamente que qualquer solução deve ter por suporte um estudo. E penso que elaborar um estudo aprofundado de tráfego, ou seja, para onde é que as pessoas normalmente vão, para onde é que não vão, é que nós conseguimos efetivamente tentar encontrar uma solução. E ao mesmo tempo pensar no futuro, quais é que serão esses trajetos. Obviamente, se nós conseguirmos criar mais locais de trabalho e de emprego no Barreiro, provavelmente esses movimentos pendulares diminuem. Certo. Portanto, no futuro vão diminuir. Atualmente, como é que eu vou resolver o problema? Leva-me a outra pergunta. Faz-te uma coisa também muito importante e gostava de ouvir a tua opinião. Os territórios da Baía do Tejo. O Barreiro, nós temos duas grandes zonas industriais, por capacidade de crescer emprego, que é a Baía do Tejo ali atrás do Retail Park. Mas olhando agora e dedicando aqui atenção ao território da Baía do Tejo, terreno tradicionalmente fabril, não é? na altura da CUF. Como é que olhas para este território do ponto de vista muito particular? Quase que te perguntaria emprego ou habitação, que também faz falta ao território, ou os dois. Como é que, numa altura em que nós estamos a rever o PDM, como é que achas que a Câmara Municipal e os seus eleitos devam definir o uso do território? Pronto. Relativamente aos terrenos da Baía do Tejo, mais uma vez voltando ao início da nossa conversa, penso que deve existir esta visão holística do território, visto que não temos só esta parcela, parte do terreno na área metropolitana de Lisboa. Visto que pretendemos a construção, ou visto que vai existir uma construção no terceiro ponto, penso que se calhar esta visão global da área metropolitana coloca-se ainda mais premente existir e pensar numa visão, andando um bocadinho para a frente no tempo, numa visão mais prolongada, nós teremos então a desativação do atual aeroporto, certo? E que, portanto, teremos, enquanto o Barreiro temos 200 hectares, do outro lado temos 400 hectares, que vão ter quase uma ligação direta por uma ponte. Será que não seria importante pensar nestes territórios como complementares e haver quase uma articulação
entre estes dois territórios nas ações que se vai, na visão que se vai construir, talvez fosse importante. Esta questão, volto ao início da minha conversa, que pensar qual é que é o marketing territorial, o planeamento estratégico, o que é que nós colocamos, qual é a visão que Portugal até, tendo em conta que estamos a falar da capital geográfica e económica do país, quer estar daqui a o X tempo, e a partir daí, dessa visão mais holística a nível nacional, quais é que as soluções destes territórios podem contribuir. Eu acho que isto é fantástico. E voltando então à segunda pergunta, os contributos ou os ricos ou os benefícios que o Barreiro vai ter, obviamente, são tão bons como a área metropolitana de Lisboa. E isso é ótimo. Depois, quanto à questão concreta do território, acho que a Baía do Tejo nós temos que, visto que não somos um país... Agora é Arcos Ribeirinho Sul. Isso, Ribeirinho Sul. Parece-nos a ficar velhos. Do Tejo já foi. É verdade, Química Park. É isso, Química Park, Baía do Tejo, Quimigal, não é? É verdade. O Arco Ribeirinho Sul, visto que é um território que se encontra inativo parcialmente e que tem uma localização geográfica quase ideal ou pouco comum hoje em dia por desenvolver a nível, penso eu, europeu, penso que deverá ser, é uma oportunidade para desenvolver um projeto bastante estruturado, com esta visão holística e, na minha reflexão, obviamente, meramente, sem muitos dados, ou pretendo dizer que... Como Barreirense. Penso que deveria ser um território multifuncional e não monofuncional, porque estamos habituados a construir quase territórios monofuncionais, ou muitas vezes acabamos por construir territórios monofuncionais, e a multifuncionalidade também nos permite que ele se adapte ao longo do tempo, quase como consiga ter a elasticidade possível para se conseguir adaptar. E de facto, nós neste território devemos ter a perspectiva que temos, a possibilidade de ter um incoming a nível de rio, portanto, bom para a instalação de infraestruturas relacionadas com serviços ou logística. Temos a parte residencial, que poderá ser o tal remate da cidade com a área histórica mais central e com a área que se expandiu para o de Seixalim. Portanto, temos Estás a falar daquela área que vai do fórum até ao bairro de Santa Bárbara? Correto. Okay. Temos essa possibilidade de ter isso quase como um separador e, ao mesmo tempo, depois, a partir daí, desenvolver outras atividades, podem até ser equipamentos, não tem que ser exclusivamente, quase como criarmos aqui uma cidade que até poderíamos, voltando à conversa dos novos modelos, se calhar de uma cidade de 15 minutos, testar esse modelo, isso mesmo, porque temos um território plano. Portanto, efetivamente, esses 15 minutos são mesmo 15 minutos, não é como na Baixa, por exemplo, com as altimetrias que temos, tendo 15 minutos é só descer, porque a subir, se calhar, o raio de ação são 100 metros. E de facto é uma oportunidade até desse território voltar a olhar para o rio. Eu penso que pode-se considerar que poderá ser uma nova centralidade. Voltando só a tocar neste ponto que eu penso que seja importante, se nós criarmos a nível de serviços o território multifuncional, a área no Arco Ribeirinho Sul, nos antigos terrenos da Química Park, o que é que poderá ser o aeroporto? O que é que estas duas, visto que vão estar tão próximas no futuro, o que é que estes dois territórios podem ser em conjunto, em sintonia, o que é que eles podem desenvolver em sintonia e que contributos é que eles podem dar a nível local, mas também âmbito nacional. Âmbito nacional, sem dúvida. E eu penso que este contributo, para além, eu interpreto isto, ou esta maneira de pensar ou de ver o território, como uma boa utilização dos recursos, porque de facto um parafuso num motor é tão importante se calhar como o óleo, de facto estas dinâmicas não são fáceis, são muito difíceis e se calhar por ser difícil é que deve ser interessante e devemos o quanto antes começar a pensar sobre isso. Mais um fatorzinho. Sim. Começou-se a falar há bem pouco tempo de que a proximidade do aeroporto, até porque os nossos governantes parece que decidiram a localização do aeroporto ali em Alcochete, o que coloca a nossa cidade perto de uma infraestrutura como o aeroporto, e queria lançar aqui o desafio para falares um bocadinho sobre, depois disto passou a ser muito mais recorrente a conversa de que o Barreiro vai ter uma estação de alta velocidade na cidade. Há muita gente que ainda não compreende isto, não é? Porque sabemos que Lisboa vai ter que ter, é a capital ali no Oriente, e devido a esta proximidade e à decisão do aeroporto,
a nossa cidade ter uma estação que eu tive uma vez numa estação de TGV, praticamente no aeroporto, quer dizer, aquilo é gigante. Ali situada mais ou menos na zona do Lavradio, ou ao pé onde é agora os TCVs, a oficina dos TCV, mais ou menos aí nessa área. Como é que vês mais este ingrediente que acrescenta aquilo tudo que nós temos vindo a falar durante décadas, não é? A terceira travessia, o aeroporto no Montijo, sempre aqui no aeroporto ao pé da nossa cidade. Como é que vês este ingrediente a ganhar forma e se acontecer, que impactos é que terá? Então, eu penso que seja, como acho que disse logo ao início, é um catalisador. Uma alta velocidade pode ser um catalisador. E sendo um catalisador de várias coisas. Penso que o prioritário, ou o maior, será o conhecimento. E podemos então aproveitar esta possibilidade de estarmos em 30 minutos, em 2 horas, noutros territórios, para absorver também esta questão de uma maior dependência ou uma maior interligação de conhecimento. Isto é fantástico porque poderemos então ter a oportunidade de não, se antigamente os territórios eram industriais, a linha do comboio vai ser substituída por algo que vem com um conhecimento atrás ou elencado, que é ótimo. Portanto, encaro isto como uma grande oportunidade e, mais uma vez, ter uma estação, tudo o que vem para além da estação, a tal visão holística da estação é ótima para ser, se calhar, então a locomotiva ou o motor que vai nos voltar. O Barreirense ficava a não sei quantas horas de Madrid, de Paris, ficávamos ligados com a Europa, a partir da nossa cidade, não é? Totalmente. E de facto, a mobilidade ou a acessibilidade é que hoje em dia é que torna o posicionamento geográfico de qualquer local ou de qualquer região ou cidade. E, mais uma vez, tendo em conta este princípio, a visão integrada, holística, eu penso que é fundamental. E pode ser dado pontapé de saída por um autarca, como pode ser por um governante a nível nacional que pretenda onde é que nós vamos estar, porque de facto será então um bom investimento no fim do dia, não é? No fim do dia e tem impacto, porque nós neste momento estamos a falar de algo que não tem impacto no dia direto de hoje ou da amanhã, mas sim nas futuras gerações, penso que seja muito mais importante quando se olha para uma infraestrutura deste tipo, quais é que são os impactos futuros que ela poderá vir a ter e não só imediatos. Olha, tudo isso estamos a caminhar aqui para o fim da nossa conversa, mas és jovem, nasceste no Barreiro, trabalhas um bocadinho todo o país, acho que vocês desenham para todo o lado, é incontornável falar-nos da habitação. Tudo isto que nós falámos faz o Barreiro ficar mais sensual, diria eu, mais atrativo, a pressão sobre a procura de habitação já é evidente. Como é que um homem com 37 anos, que nasceu na sua terra e tem orgulho de ser barreirense, não tenho dúvidas, vê este tema das gerações que vêm atrás de nós, a dificuldade de habitação, dos nossos jovens acederem à habitação? Como é que nós resolvemos isto? Como é que a arquitetura resolve isto? Como é que nós, com estas coisas de milhões, bilhões de investimento, e um jovem nosso que sai das faculdades vai ganhar 1000 euros e não consegue comprar uma casa nem alugar, como é que nós contribuímos para ajudar a resolver este problema? Bem, de facto, num curto período de tempo mudou praticamente aquilo que era o dinamismo anterior para os jovens para atualmente. Ou seja, se antes não era praticamente fácil, agora tornou-se muito mais difícil. Sim, podemos dizer aqui para a Recina quase impossível. E de facto é uma questão que tem que ter um dinamismo conjunto, seja no fator público, ou seja, por parte do Estado, mas também por parte dos investidores. E de facto, algum investidor, e eu conheço alguns, olham para isto também como uma oportunidade, não de criar casas que não sejam acessíveis para os jovens, mas também pensar nesse segmento. Então desenvolvem o produto nesse âmbito. E eu penso que se calhar, olhando mais para esta perspectiva do investidor não ser, qual é a minha gama de segmento, poderemos conseguir ajudar a contribuir para o problema, porque o problema não é fácil de resolução, ele tem outros fatores que não têm a ver só com a habitação, tem a ver com os salários e assim sucessivamente. O Barreiro torna-se isto e cada vez mais atrativo
por vários motivos, porque é uma área, a nível da área metropolitana, que ainda tem muito por se expandir, tem um dinamismo urbano interessante, a nível de até dinâmicas sociais, de equipamentos, de atratividade, é algo diferente e que possibilita algo nos jovens. Os jovens maioritariamente andam em transportes públicos, terem boas acessibilidades à capital onde por norma trabalham, é uma maior procura, obviamente, nesses territórios. E nós, cidade, município, devemos também tirar partido disso, vamos ser uma cidade jovem onde conseguimos ter as duas vertentes. Ter uma cidade, porque o Barreiro tem essas características, dos trabalhos que se desenvolvem na área metropolitana de Lisboa, acho que tem melhores características para ser uma cidade onde se pode envelhecer com qualidade, onde nós podemos deslocar de um lado para o outro sem grandes dificuldades. Se nós repararmos, por exemplo, os terrenos da Baía do Tejo, como Arco Ribeirinho de Sul, como também do Barreiro Velho, a maior parte deles são planos ou têm muito poucas. Certo. Isso é uma mais-valia, nós conseguimos ter isso e temos acessibilidades de conseguir ter um jardim na proximidade, o café com a esplanada na proximidade, uma coletividade, praia. Nós conseguimos ter tudo acessível e em segurança a nível de mobilidade para envelhecer. Porque é que também não conseguimos ter o outro? Quase como uma cidade intergeracional. Desafio aqui a pensar desta maneira, porque de facto conseguimos ter. Eu acho que sim, eu agradeço imenso a tua visão, até porque estava aqui a olhar para ti e a absorver tudo, a visão do Barreiro do futuro. Vou deixar para a última pergunta. Penúltima pergunta. Achas que a arquitetura no tema da habitação e a disciplina que tu tanto sabes pode ajudar a não só ter uma oferta diferente na habitação, mas na descoberta e na ambição de controlar os custos de construção? A minha primeira ideia é que a arquitetura e a engenharia, não é, duas disciplinas que andam lado a lado, mas quem desenha e quem pensa está preocupado com isso no teu mundo. A arquitetura está preocupada em termos um produto para uma necessidade que é a habitação acessível, que possa ser mais controlado do ponto de vista dos custos, porque eu acho que as pessoas entendem isto. Se a construção for muito cara, o investidor vai ter que ir buscar o seu dinheiro. Se for muito cara e o Estado assumir essa coisa, estamos todos a pagar. Portanto, é sempre um problema, seja qual for a perspectiva que nós vemos. A disciplina de arquitetura pensa nisto, está preocupada com isto? É uma das preocupações quando se desenvolve um produto arquitetónico ou um projeto, além da sua concepção, da sua funcionalidade e sua estética, também como é que o vamos concretizar e executar. Portanto, se à partida, se a gama ou aquilo que nós procuramos será construir ou desenvolver um produto para uma classe jovem que não tem grandes capacidades, nós podemos adaptar e devemos adaptar o produto à construção modular? A construção modular ou até um próprio desenho. Eu costumo dizer que desenhar para uma pessoa que pretende um edifício com certas características de uma classe superior ou um edifício, digamos, de uma gama superior, pode ser igual a nível de desenho e de pensamento teórico com uma pessoa que pretende uma gama inferior ou com outro estrato social. O que depois irá determinar poderá ser os acabamentos, ou poderá até ser algumas dinâmicas, se a janela é um bocadinho maior, se o vão é um bocado mais pequeno, mas nós, pelo menos o exercício que costumo impingir quando desenvolvo o processo de pensamento de arquitetura, é que numa primeira fase não olho para isso, olho mais para a questão de a arquitetura é igual para todas as classes, para todos os clientes, e depois disso é que reflito a questão do custo, e depois o custo começa a adaptar obviamente o processo. Às vezes podemos conseguir até gerir melhor a questão das áreas e assim sucessivamente. A construção tradicional acarreta custos e também é específica. Talvez uma construção tradicional no futuro, isto já numa perspectiva mais abrangente e futura, talvez em áreas mais classificadas, em áreas históricas. Sim. E a construção modular vem substituir e vem ocupar esse espaço para, não só relacionado com os custos, mas também relacionado com a questão da operacionalidade, da execução e não só manutenção. Se nós estamos neste momento a passar por um processo totalmente, porque no futuro
Outros países já estão neste processo há alguns anos de transição e de atualização da sua própria classe operária, ou seja, da sua própria classe que constrói. Para quê? Para evitar problemas futuros, que nós depois vamos ter um problema e olhamos para ele, como é que o vamos resolver? Não sabemos, e como não conseguimos resolver, teremos que construir de novo, que será muito mais difícil do que resolver substituindo ou fazendo manutenção normal. E de facto, então o que eu quero dizer com isto é que a construção modular, neste caso, vem acrescentar ou possibilitar, aumentar a possibilidade de termos um custo e termos uma habitação, ou custos mais controlados para esse setor. De facto, na construção modular devemos tentar, ao mesmo tempo o arquiteto penso que deve tentar ter alguma imagem dinâmica para não termos quase como aquilo que costumam dizer na gíria, uns caixotes. Os erros do passado. Isso mesmo, e acho que esse dinamismo reflete-se nas fachadas e depois neste exercício, neste pensamento. De facto, eu tento, e acho que é importante, quando se trata de construção modular e uma grande repetição, investir muito tempo no pensamento, na reflexão, porque só depois de investirmos muito tempo é que conseguimos descobrir o que é supérfluo, o que é essencial, e começamos a quase a lapidar esta pedra até àquilo que é o objetivo do que é o essencial, porque na realidade a arquitetura é feita para o tempo e para as necessidades daquele tempo específico. Isso. E neste momento, infelizmente, não conseguimos ter grandes áreas porque a construção está efetivamente muito cara. Não quer dizer que no futuro isso venha a alterar-se como foi no passado também. Última pergunta, Miguel. Falámos de futuro, queria combinar aqui um conjunto de tempos e fazer-te uma pergunta provocatória. À data de hoje, com os barreirenses, com as disciplinas todas que nós temos, com os pensantes, até mesmo com os políticos, de A a Z, estes desafios todos pela frente, pergunto-te, achas que o Barreiro está preparado para o futuro? Bem, é uma pergunta difícil de responder, porque terei que assumir alguns pressupostos que... Mantendo neste cenário, vamos criar um cenário para eu conseguir responder essa. Eu sou muito cauteloso nestas coisas porque não, de facto gosto de ser o mais técnico possível, ou seja, o mais concreto possível. Imaginemos que o Barreiro continua a crescer a população, acho que houve um aumento de 10 mil pessoas, algo desse género, continuamos nesse exercício. Portanto, se continuamos nesse exercício, vamos ter maior pressão na mobilidade. Vamos ter que resolver os problemas de mobilidade? Temos possibilidades? Sim. Porquê? Porque na realidade a nossa área consolidada, aquela que tem menos espaço, diferente de Lisboa, por exemplo, aquela que tem menos espaço para expandir e ter uma maior mobilidade, porque fisicamente os edifícios, temos ruas até bastante largas, o Barreiro tem essa possibilidade, portanto conseguimos resolver os nossos problemas. Temos um meio de transporte público gerido pela Câmara, perfeito, conseguimos então ampliar e a partir daí temos autonomia, não dependemos de terceiros. E a nível de usos e de serviços, nós temos a possibilidade do Arco Ribeirinho Sul e não só, de conseguirmos ter mais locais de trabalho. Portanto, de facto, temos área para expandir a habitação e temos espaços, temos equipamentos de espaços verdes, como a Mata da Machada e outros. Temos a possibilidade, começamos daquilo que eu percebi, que estamos a implementar aquilo que era o antigo corredor da altura do PDM 94, o corredor verde, estamos a conseguir implementá-lo e, portanto, eu acho que temos condições para ter um futuro risonho. Confiança. E totalmente confiante que se colocarmos todas as peças em cima, antes de juntar o puzzle, todas as peças em cima da mesa, temos a capacidade de conseguir vir a ser um município de referência. Eu agora, a título informal para os meus amigos, eu costumo muitas vezes dizer que o Barreiro é a capital de Portugal. Mas, concordo, gosto. Aí, tipo, obviamente, brincadeira, costumo dizer que é a futura capital de Portugal, mas pronto. Já tem essa. Miguel, obrigado por teres vindo, foi interessantíssimo. Para si, obrigado por estar desse lado. Siga-nos nas nossas páginas, mande contributos, nós queremos também trazer as vossas questões. Vamos continuar a levar alta velocidade a todos vocês. Obrigado, um abraço, obrigado. Alta Velocidade, um podcast de Rui Miguel Braga.